E aí, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu imagino que todo mundo esteja animado aí, né? Porque a gente já está com uma data para se ver, para retornar, né, com os nossos cultos, né? E conversando com o pessoal, eu vi que tem muita gente que já está muito animada para voltar. E mesmo que você ainda esteja meio na dúvida, não esteja muito animado, eu espero que hoje a palavra, né, possa te animar para que você possa se empolgar, né? Porque eu tenho certeza que vai ser muito legal da gente se rever, né? Então, pensando nisso, né, hoje eu preparei um tema, né, que tem muito a ver com isso, e o tema é como é importante estar juntos. E a leitura bíblica de hoje, ela está em Mateus 5, 14 e 16. Então vamos ler junto o trecho bíblico de hoje? Vocês são a luz do mundo. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Bom, esses dias, né, eu vi uma estimativa, né, que fala que por causa do isolamento social, né, 1/3 dos cristãos, né, no mundo todo, infelizmente eles perderam contato com a igreja local, né, por causa da pandemia, né? Então significa que 1/3, né, de todos os cristãos talvez tenham deixado aí de acompanhar os cultos online e acabaram perdendo o contato com a igreja, né? Mas por outro lado, né, todo o restante, né, graças a Deus, 2/3 dos cristãos, eles seguiram firmes aí, eles mesmo de longe, com as dificuldades, né, com aquela dificuldade de você se concentrar, né, 2/3 dessas pessoas, né, elas conseguiram acompanhar, né, elas se esforçaram, né, pelo menos para poder estar adorando a Deus na sua própria casa, né, fazendo o culto através da internet. Só que esse culto, né, através da internet, a gente vê que, na verdade, né, eu penso também que é uma coisa que é mais para uma situação emergencial, né? Porque, na verdade, o culto, né, cultuar a Deus mesmo, né, dentro do possível precisa ser uma coisa presencial, porque é a união realmente de todos os cristãos, né, de toda uma igreja, né, para estar cultuando a Deus, né, juntos, né? Não faz muito sentido às vezes a gente ficar separado, né? Então, pensando nisso, né, eu queria trazer esse tema para a gente refletir, né? Então, uma pergunta que vem, né, depois de 2 anos, né, quase 2 anos, né, tendo culto em casa, né, que você pode se perguntar, né, por que ou para que, né, voltar para a igreja? Se é mais confortável, né, ficar em casa, não precisa se trocar, se preparar, né? Se a gente pode economizar o tempo, né, de se deslocar até a igreja, né? Por que agora eu vou sair do meu conforto, né? Que eu já me acostumei às vezes, né, para estar indo para a igreja? E o que a Bíblia diz sobre isso, né? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, né? Então é justamente isso, né, que eu queria que a gente estivesse conversando hoje. Ok? Então, eu acho que são perguntas muito, muito atuais, né? E que às vezes pode deixar a gente confuso. Então, ultimamente, né, eu vi que apareceu até a igreja, né, que veio trazer uma proposta justamente como essa, né? Que é surgir igrejas, né, que na verdade a proposta dela é ser uma igreja totalmente online, né? Onde o que acontece? A pessoa, ela cultua, né? Ela faz os cultos, ela fala com o pastor, né? Só que tudo pela internet. Mas assim, né, apesar de ser uma coisa que às vezes parece ser inofensiva, não ter problema nenhum, na verdade, né, ela traz um problema assim, né? Porque assim, quando a gente tenta viver a nossa vida cristã e ficar só no online, né? Sendo que a gente pode sim se encontrar com as pessoas, né, voltar para o presencial, né, a gente vê que isso não traz um resultado nada bom para a nossa vida cristã, para a nossa vida de igreja, né? Então, por isso, eu quero hoje trazer 3 respostas bíblicas, né, que vão mostrar para a gente por que é tão importante a igreja voltar a se reunir. E por que vale a pena, então, se esforçar para a gente poder estar junto, adorando a Deus no presencial. Então, vamos lá? Vem comigo no primeiro item, então. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar biblicamente, né, do porquê é tão importante a gente estar junto, é que não tem como a gente, né, crescer espiritualmente, não tem como uma igreja crescer espiritualmente se ela não estiver junta.
E por quê? Porque o crescimento espiritual, né, se a gente for ver na Bíblia, né, o próprio discipulado de Jesus, né, ele não é sobre só a gente aprender conhecimento ou a gente receber simplesmente uma informação, né? Claro que ouvir a palavra, né, claro que receber o conhecimento da palavra é super importante, né? Mas talvez a forma, né, uma outra forma junto com ela, que a gente mais aprende, né, a palavra não é nem a gente ouvindo a palavra, mas é a gente também, junto com isso, né, a gente ir vendo, né, e convivendo com pessoas, né, imitando o exemplo de pessoas, né, que vivem a palavra de Deus e que amam a Deus. Então, é isso que a Bíblia fala, inclusive, quando Paulo, né, vai aconselhar Timóteo, né, sobre como ele devia fazer, quais eram as coisas que ele precisava fazer para ensinar a palavra de Deus para a igreja. E olha só o que Paulo fala para Timóteo. Ele fala assim: Timóteo, atente bem para a doutrina, mas também, né, voltando, né, no versículo, para a sua própria vida, né? Atente para o ensino, mas também atente para a sua própria vida, para o seu exemplo, né? Então, claro que, de novo, né, a minha intenção aqui não é diminuir, né, a importância da gente ouvir a palavra de Deus. Não é isso, né? Pelo amor de Deus, não pensem isso, né? Mas eu quero hoje chamar a atenção, né? Dar um foco especial, né, hoje para essa importância da gente aprender a palavra de Deus através da vida das pessoas, através de quando essa palavra ela se torna viva, né? Através da vida de outras pessoas, né? Impactando a nossa vida, né? E é assim que eu quero chamar a atenção, né, para o primeiro ponto, né, a primeira razão do porquê é tão importante a gente se reunir, né? Que é justamente quando a gente encontra as pessoas, né, não só porque é legal, né, rever o outro, né, que também com certeza é um dos motivos mais legais da gente se reencontrar, mas é justamente porque quando a gente se reúne, a gente também, né, a gente tem de volta esse canal tão importante de aprendizado, né, um com o outro, e incentivo um para o outro, que é quando a gente observa na vida de outras pessoas essa palavra viva, né, esse amor vivo que elas têm por Deus. Isso, nossa, não sei para você, mas eu tenho certeza que para a maioria da gente, né, é um grande incentivo para a gente também estar buscando mais a Deus e aprendendo mais sobre Deus, né? Então, aproveitando o gancho, né, nesse assunto, e até para ajudar um pouco melhor do que a gente está falando aqui, eu queria perguntar, né, se você já parou para pensar, né, qual que é o papel de um presbítero e qual que é o papel de um diácono na igreja, né? Você com certeza deve saber que existem essas pessoas na igreja, né? Mas você já pensou na Bíblia, né, sobre qual que é o papel dessas pessoas dentro da igreja? E eu vou relacionar isso com essa questão do exemplo, ok? Então vamos lá. Primeiro, né, qual que é o papel do presbítero e do diácono? Primeiro, eles ajudam, né? O papel deles é ajudar o pastor a cuidar da igreja, né? E como é que eles fazem isso, né? O papel de um presbítero, segundo a Bíblia, né, ele é, na verdade, um irmão comum que ele amadureceu na fé, né? E com esse amadurecimento na fé, né, ele o foco, né, do presbítero é ensinar as outras pessoas, né? Só que sabe de uma coisa que marca muito a vida dos presbíteros e que muitas vezes a gente não lembra, né, que a Bíblia fala sobre isso, né? A maior marca, né, do presbítero é que ele não só passa a doutrina para os outros irmãos através do ensino, mas o mais interessante é porque Deus coloca presbíteros na igreja para que eles sejam um modelo, ou seja, eles ensinem pelo exemplo deles, para que outras pessoas queiram imitar o exemplo de Cristo, né? Olha só que interessante, né? E então o presbítero, né, a ideia é que a partir do relacionamento que eles têm com Jesus, né, eles possam naturalmente servir, né, de um exemplo para as outras pessoas, né? Por isso, então, que até Paulo, né, ele dizia a seguinte coisa, né? Paulo, ele falava, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E por quê? Porque Deus, ele quer ensinar a gente, não só por uma via direta, mas por uma via indireta também.
E como? Através de pessoas que vão ser como um modelo ou como um exemplo, né? Para que a gente possa seguir Jesus aqui no mundo através da vida e inspiração deles. Ok? Então, o que é um presbítero na Bíblia, resumindo, né? Ele é alguém que ensina, mas também é alguém que inspira, né, com a sua própria vida. E dessa maneira, né, é através dessa inspiração dos presbíteros na vida de outras pessoas que muitas pessoas na igreja foram discipuladas ao longo da história, né? Então, por isso mesmo, né, que lá em Tito 1,6 fala que é necessário, então, que o presbítero seja irrepreensível. E por quê? Porque o presbítero é justamente essa pessoa que ensina tanto pela doutrina, mas que também ensina sobre Jesus, sendo um exemplo, sendo um modelo para os outros. Não é legal isso, né? Agora vamos para o diácono, né, para entender um pouquinho mais sobre essa questão da importância, né, da gente estar junto e de aprender com o exemplo um dos outros, né? Então, o que faz um diácono? Se um presbítero ele existe para ensinar, o diácono ele existe para servir, né? Então, o diácono ele serve a igreja no que ela precisa. E por causa dessa dedicação, né? Essa dedicação em colocar a vida deles para servir, eles inspiram outros irmãos também a fazerem a mesma coisa, né? Olha que legal. Então essas duas funções, o que elas têm em comum, né? Elas são duas funções que elas ensinam pelo exemplo, né? E apesar do presbítero ter um foco no ensino e o diácono ter um foco maior no serviço, né? Os dois ensinam a igreja através de uma mesma maneira, né? E que maneira é essa, né? Sendo um modelo de amor para que as outras pessoas, né, vejam, né, e imitem, né, a vida deles. E por que eu estou falando isso? Para a gente ver como é importante mesmo a gente se encontrar e se reunir, né? Porque é justamente nesse reunir que a gente pode rever as pessoas, né? E aprender, né, através da inspiração que Deus traz, né, na vida delas, né, para a nossa vida, esse aprendizado, né, de se tornar mais parecido com Jesus. Ok? Agora vamos para o segundo ponto. Então o segundo ponto, né, é uma segunda coisa que a Bíblia fala sobre essa diferença que faz quando a gente está junto, né? E essa segunda coisa é que o testemunho mais poderoso da igreja é quando ela está em comunhão. Então vamos entender melhor isso, né? Então quando a gente vê lá em João 13, 34 a 35, que fala o seguinte, né? Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, né, o que faz, né, quem não conhece Jesus saber que a gente é discípulo dele? É quando ele vê o amor de Jesus na gente, não é assim? E com certeza ele não vai conseguir ver isso, né, se cada um tiver separado, cada um na sua casa, não é verdade? E tem um outro trecho também em Mateus 5, 14 e 16 que fala assim: vocês são a luz do mundo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, o que fala aqui, né? Fala que nós somos a luz do mundo. E é claro que a gente também é luz, né, no nosso dia a dia. Só que, assim como esse trecho fala, né, quando a gente está junto, né, é diferente, não é isso, né? Quando a gente está junto, elas conseguem ver muito mais do amor de Deus em nós, né? Porque essa luz, ela brilha muito mais forte, né? Porque são várias luzes, né, luzezinhas juntas, né? E a chance, qual que é a chance, né, de na verdade, alguém conhecer Jesus dessa forma, quando eles estão no nosso meio, né? Quando a gente está junto? É muito maior, não é assim, né? Então, falando nisso, né, até tem uma ilustração muito legal, né, que acontece muito mais nos Estados Unidos, mas eu acho que vocês já devem ter visto isso, talvez num filme, né, que é aqueles corais, né, nos Estados Unidos que eles chegam perto do Natal ali, ou na noite de Natal, né, e eles fazem um coral, né, naquela noite escura, céu aberto, assim, né, tudo escuro, né, e é muito legal porque eles dão cada vela, eles dão uma vela para cada um, e aí eles começam com uma vela acesa, né? E aí essa pessoa que está com a primeira vela, ela vai encostando nas velas do lado e assim por diante, né? E quando você vê, né, todas as velas vão se acendendo até que todas as velas acendem, né?
E aí todo aquele ambiente que estava escuro, ele fica radiante, né? Fica claro, né? Fica muito bonito. E não só isso, além da luz, né, que ilumina todo aquele lugar, você sente um calor vindo, né, de todas aquelas velas que estão acesas, né, onde cada um, né, contribui com a sua porção de luz, né, e porção de calor ali, né. E por que eu estou falando desse exemplo, né? Porque eu acho que, na verdade, essa imagem, né, ela é muito do que a igreja verdadeira de Deus, né? Igreja, na verdade, ela é isso e ela deveria ser isso, né? Que é quando a gente se reúne não só para assistir, né, alguma coisa, não só para assistir um culto, mas quando cada um vai na igreja, né, e é tocado e com o coração tocado por Cristo, né, ela resolve ir brilhar a luz de Jesus na vida da outra pessoa, né? E não tem jeito, né? É só quando a gente está junto assim, né, que as outras pessoas, né, que ainda não conhecem Jesus e que podem estar participando do culto junto com a gente, elas podem ver essa luz e esse calor, né, de Jesus no nosso meio, assim como aquelas velas acesas, né? Então é por isso, né, e aí é um segundo motivo, né, do como é importante ainda hoje, né, a gente não se contentar com uma igreja online, né, mas entender que isso foi importante para um momento urgente, emergencial, mas que hoje é muito importante que a gente valorize, né, a comunhão física da igreja, a comunhão presencial da igreja, né, que é essa chance que no online não dá para ter, que é onde as pessoas elas podem ver, né, nas nossas vidas o amor de Deus e sentir esse calor, né, que é o amor de Cristo na vida delas, né. E esse é o segundo motivo, então. Agora o terceiro motivo, né, bíblico, né, de como é importante da gente estar junto, é que você é essencial para o corpo de Cristo. E é isso mesmo, né? Se você esqueceu disso, eu queria te lembrar hoje, né, que você é essencial, sim, no corpo de Cristo, né? Então, apesar da gente pensar, às vezes, de falar assim, quer saber, hoje eu estou com preguiça, hoje eu não estou muito afim, né? E eu não acho que vai fazer diferença eu ir na igreja. A verdade é que para Deus, né, a nossa presença ou não na igreja faz toda a diferença. E eu vou falar por quê, né? Em Romanos 12:5 fala que nós, igreja, formamos um só corpo e cada membro está ligado em todos os outros. Cada membro está ligado um ao outro, né? Então a Bíblia fala que se você já creu em Jesus, se você já foi ligado né, nos outros, né? Quando você não vem, né, por você estar ligado nos outros, né, você faz falta. Então, por exemplo, assim como você não vai descer uma escada sem estar com os olhos abertos, né, assim como você não vai dirigir um carro sem você estar com seus braços funcionando direito, né, a mesma coisa acontece quando uma igreja tenta funcionar sem as suas partes essenciais, que é você, que sou eu. Então, faz muita falta e faz muita diferença, sim, quando a gente resolve ou não estar presente com a igreja, né? E é isso que eu queria chamar a atenção. E não é porque você vai fazer diferença porque você é bom ou porque você é melhor que os outros, não, nada disso, né? Mas se você você se converteu, você se batizou, Deus ele te deu um papel nesse corpo, né? Deus ele reservou um lugar para você nesse corpo, né? E significa que Deus, ele, pela graça dele, ele deu um papel muito importante para você dentro desse corpo, né? E por isso mesmo, né, que é tão importante a gente procurar voltar para os nossos cultos, né? E voltar a gente a se encontrar. Não só porque a gente sente saudades, não só porque a gente, né, sente falta dessa interação, que é verdade, mas eu queria que você lembrasse também que é porque Deus te deu um lugar, né? Deus te deu um privilégio para que você, né, exerça a sua função dentro desse corpo. E você é essencial para o corpo, né? Eu queria lembrar você através da palavra, né? E uma coisa muito legal, né, que eu lembro dos batismos da nossa igreja é que no final do batismo, né, tem uma parte que para mim pelo menos era muito emocionante, né? Que é o momento em que a gente ora, né, pelas pessoas que acabaram de se batizar, né? E uma das coisas que eu mais... eu não tive muitas chances, claro, de orar pelas pessoas, mas as poucas chances que eu tive, né? Uma das coisas que eu mais gostava de orar
pela vida das pessoas. É falar, olha Deus, muito obrigado porque, né, hoje a gente está se responsabilizando por essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas estão entrando na nossa família agora, né? Então, a gente está assumindo aqui não só uma responsabilidade pela vida espiritual dessa pessoa, mas a gente está assumindo responsabilidade total, né? Ou seja, se ela tiver problemas financeiros, a gente está assumindo a responsabilidade sobre ela. Se ela estiver doente, né? A gente quer cuidar dessa pessoa, né? E é um momento que, para mim, né? É um momento talvez mais emocionante, um dos mais emocionantes do batismo, que é esse momento que a gente assume esse compromisso, né? E se responsabiliza pelas pessoas que estão entrando na nova família de Cristo, né? Só que uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que essa questão do batismo, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque a pessoa ela não está ganhando só uma família para cuidar dela, mas também ela está ganhando uma família para ela cuidar, né? E eu acho que fica mais fácil de entender na cabeça de um pai, né? Você que é pai hoje, acho que talvez o que traz mais orgulho para você é você imaginar um dia que esse seu filho que você tão pequeno que você está criando hoje, né? Ele possa crescer um dia e se responsabilizar e também poder cuidar de volta, né? De você, cuidar de volta da família que, né, cuidou dele, né? E pensando, né, nessa questão espiritual, funciona do mesmo jeito, né? Na verdade, né, o propósito de Deus pra gente é que depois que a gente se batiza, cresce e amadurece, né? O plano de Deus e a vontade de Deus é que a gente possa cuidar de volta da igreja que com tanto carinho e com tanto amor nos recebeu, né? Então hoje eu quero lembrar você de uma coisa muito importante, né? E o que é isso, né, que eu quero te lembrar? É que você é uma pessoa muito essencial para o corpo de Cristo, né? E não importa se Deus te fez olho, ou não importa se Deus te fez braço, né? Não braço de dirigir mal, né? Brincando. Mas se Deus te fez com a função de ser um braço, né, na família de Deus, né? Deus tem um propósito para você no corpo dele, né? E o propósito é que você possa receber também essa responsabilidade, não como um peso, né? Mas como um privilégio que Deus está dando para você. Então, para terminar, hoje eu tenho um desafio, né? Que é o seguinte, né? Que quando a gente voltar para os encontros, né, presenciais, a gente não volte, né, com uma postura passiva, né? Mas a gente volte, né? Muito pelo contrário, com uma postura ativa, né? Para a igreja, né? Pensando assim, nossa, como é bom estar de volta, né? Tudo bem, a gente precisa tomar os cuidados, né? A gente precisa ainda, respeitar, né? As distâncias, os protocolos, mas voltar com esse coração, né? Puxa, como é que eu posso ajudar, né? Como eu posso receber, como é que eu posso servir melhor, né? Quem estiver vindo participar, né? E lembrar o seguinte, que Deus me deu um lugar aqui, né? Então eu quero vir aqui com uma postura ativa, né? Para exercer esse papel, né? Com esse coração, né? Diante de Deus, né? E talvez, né, você esteja pensando assim, puxa, mas eu ainda tenho restrições para voltar, né? E eu queria falar para que você que não pode voltar por algum motivo, você não se sinta pressionado, né? Mas você pode acompanhar os cultos, né? Continuar acompanhando os cultos através da transmissão online. Mas você que não tem nada que te impede de vir, né? A partir do dia 5 de dezembro, você já sabe, você está super convidado a voltar, né? E eu tenho certeza que se a gente vier com esse coração que a gente está falando, né? Que é esse coração leve, né? Disposto a ajudar um ao outro, né? Com certeza Deus vai se agradar muito da nossa vida e vai ser muito legal esse reencontro, amém? Então, resumindo, né, gente? Nas próximas semanas a gente vai estar passando mais informações sobre isso e a gente pede que você, né, ajude confirmando o mais cedo possível a sua presença, né? E o que a gente quer através dessa mensagem é que você pare para refletir, né? E você fale assim para você mesmo, falar, nossa, eu não quero perder nenhuma dessas bênçãos, né? Que foram faladas hoje, que é essa bênção da gente poder se reunir de novo, né? Então, independente de se você estava empolgado ou não,
independente se você já estava pensando em vir ou não, que a gente faça esse esforço, né, de vir participar, né, e vir com esse coração realmente de servir um ao outro, né, e eu tenho certeza que vai ser muito legal para quem estiver participando, ok? Então, né, para terminar, eu queria que você não perdesse essa empolgação, né, guarda a sua ansiedade para o nosso retorno, e eu queria terminar então orando, né, colocando a nossa vida diante de Deus e colocando a nossa igreja, né, para que a gente possa retornar realmente, né, cumprindo os propósitos maravilhosos que Deus tem para a gente. Amém? Então vamos baixar nossa cabeça, vamos colocar nosso coração diante de Deus. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque nesses últimos tempos, né, a gente pôde estar recebendo a Tua Palavra através da internet. Mas como a gente viu hoje, né, não tem como a gente experimentar tudo que a comunhão traz, né, de bênção se a gente não estiver reunido. Por isso, Pai, cuida do nosso coração para que a gente possa voltar diferente. Porque a gente quer viver mais plenamente o que significa, né, ser igreja nessa nova fase. Queremos ser uma igreja não para nós, mas para Ti e para as pessoas, né, que o Senhor deseja alcançar. Pedimos também que o Senhor esteja com cada irmão e que esteja também nos guardando até o dia em que a gente estiver reunido juntos de novo. Eu oro isso no nome de Jesus. Amém